Oi pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre o livro Diários da Presidência, Fernando Henrique Cardoso. Esse aqui é o volume 1, são 4 volumes. Ganhei esse livro aqui de uma pessoa muito querida, não conhecia a obra, então assim fiquei encantado. Aí logo já adquiri os outros volumes e ainda não li, estão até aqui atrás alguns deles. Mas que eu gostaria de dizer de antemão, maravilhoso, vou contar aqui para vocês, né? E me fez lembrar uma frase do Joaquim Nabuco, salvo engano, que está no livro Balmaceda, que ele fala que o legado de um homem se mede pelo como ele encontrou o país, né, no seu inventário, né, de como ele encontrou o país e como ele entregou o país. E o legado do Fernando Henrique Cardoso, logo nas primeiras páginas e pelo conhecimento que ela vai passando no decorrer da leitura, né? Ao menos nesse primeiro volume aqui, mas acho que com certeza os outros volumes vão corroborar tudo isso, é um legado superavitário. E o maior trunfo dele, vamos colocar assim, não sei se é a palavra, o grande componente é o plano real, tá? Então eu separei algumas coisas aqui para vocês, então eu vou ler agora aí para vocês. Então vamos lá, né? O livro é maravilhoso, tem uma diagramação muito bacana. Então é um diário mesmo. Então é hoje, dia tal. Só que para não fazer dia a dia, como ele viajava, ou tinha compromissos, eu falo viajava com compromisso político, né? Tá? Ele às vezes reunia 2, 3 dias num dia aqui. Tá? Então, por exemplo, às vezes ele tinha um compromisso fora do país, então ele na agenda dele ele juntava 4 dias, 5 dias e descrevia tudo que aconteceu naquele período, tá? Mas é um diário, com data, com dia a dia, muito bacana mesmo. E o legal que o leitor vai observar é que ele vai deixar as impressões dele. Eu acredito particularmente que ele deve ter dado uma refinada, fez um pente fino, um funil, aí tirou algumas coisas, né? Então, de repente, você não vai encontrar aqui palavrão, nada disso, né? Ele vai colocar algumas coisas até com força e ele vai dar nomes, tá? Então, assim, se prepara. Gostei muito. Eu fui crítico do governo FHC, mas só depois eu fui entender. Eu achei que, à época, ele foi um pouco duro com as medidas, né? Claro, o governo do Fernando Henrique Cardoso ele não foi um governo populista, né? Então ele não fazia questão de fazer populismo. Então é claro que ele não vai agradar todo mundo, mas depois, ao final do período do mandato, né, da sua presidência, ele entregou o país muito bem, né? E se hoje o Brasil está no trilho que está, se deve muito a implementação do Plano Real, a tudo que ele fez durante o seu governo. Mas vamos lá. Olha lá. O governo, palavras dele, o governo, como repito sempre, é de continuidade, embora não seja de continuismo. Tá? Então a proposta que ele fala aqui é que continuem as reformas, continuem as melhorias, né? Mas não de continuismo. O que é continuismo? É aquela coisa que parece que avança, mas não avança, né? Então é de continuidade, indo à frente, não de continuismo. Então, por exemplo, o que não deu certo, vamos consertar. Ele vai colocando as impressões dele, né? Olha lá, alguns jornais não estão querendo informar a opinião pública. Então ele fala aqui com relação à mídia, né? Então apesar de ele ter feito, como eu disse, não era populista, mas fazendo um bom governo, ele foi muito criticado, e muitas das vezes injustamente. Então ele fala, dá a opinião dele aqui, ó, o Fernando Henrique Cardoso, o gasto global do governo é muito elevado. Uma parte. O leitor vai encontrar também muitos nomes de pessoas que faleceram recentemente. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, Delfim Neto. Então ele vai citar nomes aqui de pessoas que já não estão entre nós, tá? Então ele faz crítica. Ó, na administração pública é assim, é difícil ter um orçamento. E é verdade, né? Salvo a última informação, o salário do servidor custa 8,9% do PIB. Juízes e advogados turbinam gastos.
Então ele fazia crítica, assim, ele não era... Outra coisa importante, né? Talvez o mais importante. Quando você vai assumir a presidência, até eu vi o ministro Dino, Flávio Dino, comentar esses dias, achei interessante. Quando você vai assumir a presidência, você tem que ter na cabeça que você vai ter que fazer acordos, fazer concessões, não é tomar lá da cá. Mas a democracia exige a convivência com os contrários. Então você tem que entrar lá entendendo que você vai fazer alianças. Isso, a palavra é alianças. Então se você é um presidente, é claro que você vai ter que fazer alianças. Presidente que já entra num governo democrático, presidencialista, o regime presidencialista, que não gosta de fazer alianças, então há de se perguntar o que ele está fazendo lá, né? Então o Fernando Henrique, ele era muito aberto ao diálogo, ele, muito bacana, e transparece isso aqui no livro, tá? Uma parte muito bacana que eu achei, que é com relação à primeira-dama, no caso aqui, Dona Ruth Cardoso, que assume a presidência do Programa de Comunidade Solidária. A Dona Ruth, ela era teórica, professora, acadêmica, eu fiz uma anotação aqui, praticamente difundiu o terceiro setor no país. Então era assim, uma primeira-dama, poxa, essencial para o cargo, essencial para o Fernando Henrique Cardoso, tanto como esposa, mulher, quanto profissional de ocupar um cargo desse. Então o cargo de primeira-dama não é um enfeite, né? A gente sabe disso. E ela foi, assim, magistral, maravilhosa. Está escrito aqui, depois, se o leitor tiver a oportunidade, vai ver. Foi realmente uma primeira-dama que honrou o cargo de primeira-dama, assim. É muito legal. Fiquei, assim, emocionado quando li sobre ela aqui, tá? Outras críticas que ele faz, ó. A bancada ruralista que exprime interesses mais do que valores. Então aquele negócio de... Não é fácil, né? Como eu falei, fazer alianças aí, né? Então, até ele fala assim, que a dificuldade do processo de autoexclusão, de fazer exclusão dos ladrões, né? O leitor vai encontrar algumas coisas fortes aqui, viu? Ó, o nome que eu falei para vocês que aparece, né? Então ele coloca aqui, forcei o Serra a ter um encontro com o Amazonino Mendes. E eu tive o capricho, depois de ir anotando, por exemplo, Amazonino Mendes morreu aos 83 anos em fevereiro de 2023. Tá? Então eu tive o capricho aí de ir anotando alguns nomes aí que já não estão entre nós. Eu fui anotando a data do falecimento, tá? Só de hobby mesmo. Tá? Ó, outra crítica. É de novo o mesmo filme, aquela história, um ou outro querendo coisas menores. É aquela história do velho toma lá da cara. Isso tem muito no livro, tá? Isso tem assim, pô, o leitor vai se deparar com isso aí várias vezes durante a leitura da obra aqui, né? O governo, uma fala muito interessante que é a respeito do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Principalmente nessa época de polarização, de radicalismo. Aqui tem uma fala muito interessante que foi do Wagner Moura, no programa Roda Viva, em 2021. Né? O Brasil estava camuflado no pós-ditadura, autoritarismo, racismo, misoginia, violência, golpismo, elitismo. Tivemos a Constituição de 88 progressista, desculpa. Veio o governo Fernando Henrique Cardoso olhando para frente, caminhando para um caminho mais progressista. Nós somos progressistas, tá? Então a gente tem que caminhar, depois da leitura dessa obra aqui, o leitor vai observar que a gente tem que caminhar para um lugar distante dessa tragédia, que é essa polarização, esse discurso de ódio. Tá? É muito interessante a leitura desse livro aqui. O leitor vai observar também nesse livro aqui, não vai encontrar, era um homem que trabalhava diuturnamente, dia e noite. Você não vai encontrar aqui, eu não encontrei até agora, nenhum semana de férias na praia, você não vai encontrar isso aqui, você não vai encontrar
ele andando por aí, tirando um dia de folga para andar com apoiadores. Você não vai encontrar isso aqui, não. Trabalhava diuturnamente, assim, e muito. Estou tentando achar um item aqui que eu achei muito interessante, que ele fala, quando eu falo assim das críticas, né, que ele tem uma passagem aqui muito interessante, vai falar sobre o programa de mortalidade infantil, as nomeações que são uma dor de cabeça que fica atormentando a todos nós, vai falar muito, tem vários pontos aqui, olha lá, recebi o João Almeida, que veio me falar sobre a reforma eleitoral. No fundo, ele veio me dizer que é favorável à reeleição do presidente. O Fernando Henrique foi muito criticado, assim, primeiro ele falou que não ia se reeleger e depois acabou fazendo a reeleição. Eu, particularmente, fico dividido em se ele teria não ser reeleito ou reeleito. Mas como o governo teve mais saldo positivo, então fica um crédito para ele aí, tá? Tem uma passagem aqui muito interessante, não estou encontrando aqui agora, é que ele fala que o ministro Bresser Pereira, ministro do Fernando Henrique à época, ele foi agredido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí o Fernando Henrique Cardoso, ele queria até pedir a exoneração, não sei se é assim, ou a cassação, mas aí alegaram o exercício do imunidade parlamentar, né? Mas ele chegou a pedir aqui pela agressão que o ministro dele sofreu pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois eu vou achar aqui, se eu achar eu mostro para vocês. Então fica aquele negócio, aquela sensação assim, poxa, olha lá, ó, achei para vocês aqui, ó. O Bresser foi profundamente ofendido por um tal de Jair Bolsonaro, que, segundo me dizem, foi capitão e é deputado. Ela pedi aos líderes na reunião que tivemos ontem no Ministério que levasse adiante o processo de cassação dele por falta de decoro. Então não é de hoje, né, que o ex-presidente é polêmico aí, né? E como eu disse, se você nota, sem querer fazer julgamento, né? Mas você nota que se você colocar o leitor, se você olhar o diário, não tem um dia que o Fernando Henrique Cardoso tira as férias na praia, né? Ou faz motociata. Então você é um cara que trabalhou muito. Então é de se respeitar. Errou, acertou, faz parte do jogo. Mas é um cara que trabalhou muito, um cara muito sério. Então permitam-me fazer esse desabafo aqui após a leitura desse volume 1 aqui, né? Que existem presidentes e presidentes, tá? De importante, isso aqui tem muito no livro também, outra coisa, ó, de importante uma reunião com os militares e com a área econômica, dificuldades, querem aumento, tem razão, a área econômica diz que não tem condições, teria que mediar isso. Os militares pedindo aumento, então isso aí acontece na página 183, 191, 266, 225, 198 e por aí vai. Tá? Só tô falando para vocês aqui o que está escrito aqui, que aparece muito nos livros o pedido de aumento pelos militares, tá? Se é justo ou não justo, não sei. Vamos ler aqui. O Fernando Henrique Cardoso, apesar de todos os problemas do que o cargo, né? Ele fala que esse país tem uma força imensa, e tem mesmo. Tá? Então vamos ver se tem mais coisas aqui, né? Outra vez, né? Expus longamente aos militares os meus pontos de vista sobre os problemas do país, a necessidade de que eles pensassem as Forças Armadas numa perspectiva nova, que permita entender uma ação mais dinâmica do Brasil dentro do contexto internacional, com maior tecnologia, talvez com menores efetivos. É repensar o Exército, né? Principalmente depois dessa... está em julgamento ainda, né, dessa suposta tentativa de golpe de Estado, o repensar das Forças Armadas. Muitos jornalistas têm discutido isso, qual realmente o papel efetivo das Forças Armadas no nosso país, né? O Brasil tá.
Então vamos lá. Cheguei de madrugada da Europa, deixei de gravar esses dias todos, embora tivesse levado o gravador, porque a programação foi muito intensa, não deu tempo. É o que eu acabei de falar para vocês. Às vezes o dia a dia, não relatava dia a dia, mas deixava juntar tudo para fazer depois quando tivesse um momento com maior tranquilidade, né? E nessa parte aqui do livro, o presidente mostra que não quer que o Brasil seja pária. Muito interessante. Falando que o Brasil recuperou o seu prestígio, ele colocou o Brasil na rota aí. Pessoal, esse aqui é o volume 1. Eu vou contando mais nos outros volumes aí, o 2, 3 e o 4. Então é isso, eu queria agradecer. Assim, como eu disse, fui crítico do governo Fernando Henrique Cardoso, não tinha conhecimento de todos os fatos, na maioria das vezes a gente nunca tem, mas reconheço que ele fez um bom governo. Como eu disse, como ele não era um governo populista, então ele pode não ter agradado a todo mundo, né? Mas uma pessoa extremamente comprometida com o país, uma pessoa, o leitor vai observar isso na obra, né? Cercado de bons nomes, de pessoas abertas ao diálogo, a conviver com as diferenças, como eu falei anteriormente aqui no nosso bate-papo aqui, disposto a fazer alianças, a fazer concessões, não naquele velho estilo do toma lá da cá, mas fazer aquilo que a democracia pede, né? Que é conviver com os contrários. Pessoal, é isso por enquanto, né? Que tem mais aí nos outros volumes. Diários da Presidência, Fernando Henrique Cardoso, gostei demais de ter lido. Como eu disse, não conheci a obra, fiquei encantado e acredito que o leitor também vai ficar. Ele coloca muito da sua opinião pessoal aqui, ele fala nomes. Como eu disse, ele deve ter feito algum filtro aí, tirado algumas coisas, mas mesmo assim tem algumas coisas aí, algumas coisas assim fortes que ele coloca e dá nome nesse livro aqui, nesse volume 1 aqui. Pessoal, é isso. Obrigado pela oportunidade. Valeu!